tarde, irmãos e amigos. Hoje, dia 30 de agosto de 2020. Queremos compartilhar um pouco acerca das experiências que Deus tem nos concedido durante mais de 25 anos da caminhada cristã. E eu quero dizer a você que experiência nada tem a ver com cabelos brancos ou tempo de caminhada na igreja. Porque tem pessoas que têm chegado a pouco tempo na igreja, mas já têm experimentado grandes experiências com o Senhor. E outros que já estão há décadas dentro da igreja, mas que têm tido um relacionamento muito raso, né? Sem experiência alguma com o Senhor. E a experiência verdadeira que o cristão pode ter com o Senhor é através da Escritura Sagrada. A palavra de Deus, ela traz experiências maravilhosas, porque ela nos ensina, nos instrui como devemos nos comportar em cada momento de nossa vida. E é através dessa leitura e de Deus aplicando a sua palavra em nossos corações que nós começamos a vivenciar momentos diferentes. E em todos esses momentos nós conseguimos ver a presença de Deus em nossas vidas. E você, dessa forma, vai tendo maturidade e vai criando, na verdade, calos e conseguindo ultrapassar cada vez mais dificuldades e barreiras. E assim o nome de Deus vai sendo glorificado na tua vida, mesmo em meio às dificuldades. E durante esses mais de 25 anos de evangelho, nós já passamos por muitas experiências, já encontramos pessoas de uma e de outra maneira. Pessoas otimistas, pessoas pessimistas. Pessoas que só conseguem ver o lado negro da história. Mas também pessoas que conseguem, mesmo em meio a circunstâncias adversas, glorificar e honrar o nome de Deus. E eu lembro bem, nesses anos, que eu conheci uma senhora e que todas as vezes que eu encontrava com essa senhora, eu caía na besteira e dizia: e aí, irmã, como é que tá? Tá tudo bem? Quando essa irmã começava a falar, ela começava a falar das suas dificuldades que tinha na sua existência, na sua saúde, também das dificuldades que tinha de relacionamento com sua filha, com sua mãe. E começava a murmurar, a trazer a amargura na sua vida. E você saía ali um pouco triste, desanimado, diante de tantas palavras negativas. Mas também, durante essa caminhada, encontramos pessoas muito esperançosas. Pessoas que nós saímos para visitar, chegamos no leito para visitar essas pessoas, sem saber de fato nem o que iria falar, e o que poderíamos levar de esperança para aquela pessoa devido ao quadro negativo que aparentemente ele estava vivendo. E quando chegamos para visitar aquela pessoa, saímos dali nos regozijando, porque vimos de fato que mesmo em meio à dificuldade, mesmo no leito de doença que aquela pessoa se encontrava, ela conseguia ter esperança, ela conseguia se alegrar no Senhor. E eu lembro bem, trazendo um exemplo negativo, de uma história que meu irmão me contava, de quando ele era músico. E uma vez ele, quando vinha com um grupo musical que ele fazia parte, ele saiu de Recife, destino à zona da Mata Norte, ali próximo de Carpina, para uma cidade. E durante esse percurso, o ônibus que eles vinham quebrou, né? E o motorista começou a mexer e tentar resolver, né, o problema daquele ônibus. E as pessoas aflitas porque se aproximando a hora da apresentação. E há anos atrás nós não tínhamos essa comodidade. Todo mundo tem um celular e pode ligar e avisar. E as pessoas não tinham como se comunicar com aquela cidade e avisar do que tinha acontecido do imprevisto. E eles preocupados e lá pelas tantas, alguém disse no meio ali daquele grupo: olha, vamos ter esperança, não vamos desanimar, a esperança é a última que morre, né? Tem esse dizer que muitas pessoas gostam sempre de dizer: esperança é a última que morre. E a pessoa olhou para ele e disse: mas morre. Ou seja, existe esse tipo de pessoas que consegue ver o lado negro em toda e qualquer circunstância. Você diz: olha, esse mês eu trabalho com vendas e tive um mês maravilhoso e consegui realizar, né,
todas as metas que eu tinha para esse mês. Aí a pessoa diz, para esse mês você conseguiu, eu quero ver no próximo. Então, existem essas pessoas. Mas eu quero te dizer que nós não devemos fugir dessas pessoas ou abandonar essas pessoas. Pelo contrário, nós devemos orar por essas pessoas e buscar meios que possam nos dar condição de trazer esperança para essas pessoas. Mostrar que por mais que ela esteja vendo circunstâncias adversas, Deus continua no trono, conduzindo cada acontecimento e realizando tudo segundo a sua maravilhosa vontade. Então, existe o pessimista, mas também existe o otimista. E a Bíblia nos leva a ter uma vida de otimismo. Agora, essa vida de otimismo não é baseada nos seus conceitos, na sua própria força, não. É baseado naquilo que Deus estabeleceu e naquilo que Ele prometeu. E Ele diz lá no versículo 16 do capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, dizendo o seguinte: regozijai-vos sempre. Então, essa é a palavra de Paulo, regozijai-vos sempre. Mas Paulo, esse sempre que você diz aqui é quando nós estivermos vivendo bons momentos, quando tudo estiver sendo favorável. Será que é? E ele continua no versículo 18 dizendo, olha, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, regozijai-vos sempre, em tudo dai graça. Por mais que o momento seja adverso, por mais que o momento seja de dificuldade que você esteja vivendo, você precisa ter uma convicção que Deus ele está no seu trono e tudo ele faz como lhe agrada. Ele está conduzindo cada ato. Ainda que tudo pareça estar fora do controle de Deus, tudo esteja acontecendo, né, de dificuldade, de mal, Deus ele continua conduzindo cada ato de maneira perfeita. Ele é Senhor, Ele é Deus. E Ele é o Senhor da história. Foi Ele que determinou no seu decreto eterno e tudo há de acontecer segundo a sua maravilhosa vontade. Ele diz, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a vossa vida. Então, por mais que o momento seja adverso, essa é a vontade de Deus. Busque, em meio a essa dificuldade, você crescer. Como eu falei há pouco, aquele senhor, eu lembro bem de um senhor que nós íamos visitar sempre, e ele estava com uma doença terminal, e nós fazíamos sempre uma visita a ele, e quando chegávamos lá, pensando que iríamos levar esperança, saímos de lá felizes, fortalecidos, porque conseguimos enxergar que mesmo em meio àquela dificuldade que aquele homem estava vivendo, Deus se fazia presente. E eu lembro certa vez que não foi eu que escutei, mas alguém escutou e trouxe para nós, e isso muito nos alegrou, que aquele homem ele disse o seguinte, disse, olha, se a comunhão que eu tenho tido com o meu Deus foi através desse momento que eu estou vivendo de dificuldade, e que se eu sair dessa dificuldade vá diminuir a minha comunhão com meu Deus, eu prefiro me manter nessa dificuldade que eu estou vivendo, nesse leito de enfermidade. Então veja que coisa maravilhosa, ele conseguiu enxergar, mesmo em meio à sua dificuldade, que Deus se fazia presente na sua vida. Então, muitas vezes nós estamos vivendo a tormenta, e nós não temos olhado e visto que Deus ele está no barco, Ele está ali deitadinho ao nosso lado. Ele está pronto para nos socorrer quando nos for necessário, mas Ele quer que eu e você lutemos para que possamos vencer as dificuldades. Ele não quer que eu e você viva como criança, como um bebezinho que tudo precisa pegar na mão e carregar. Você precisa lutar, você precisa crescer. Você precisa amadurecer e para isso você precisa meditar na palavra do Senhor. Ela vai trazer a maturidade que você precisa para que você vença as dificuldades. Então, seja uma pessoa agradecida. Seja uma pessoa que se regozija mesmo em meio a dificuldades. Regozijai-vos sempre. Então, o momento é difícil, mas olha, Deus ele há de me dar vitória. O momento é difícil, as circunstâncias são adversas, mas mesmo em meio a essas circunstâncias, Deus há de abrir uma porta para que eu possa vencer essa dificuldade. Ou se Ele for me manter,
Ele vai me dar graça para que eu possa suportar essa dificuldade que eu tenho vivido. Então, a palavra de Deus sempre ela vai nos dando consolo. Talvez vocês estejam vivendo agora conflitos no seu lar. Não procure resolver conflitos com a sua experiência, com os seus achismos. Busque na palavra de Deus o alento, a orientação que você necessita para vencer as dificuldades, vencer os conflitos. É dele que emana toda a sabedoria, todo o conselho. Então a vitória não depende de nós, mas sim dele. Jesus certa vez diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Então, por mais que você se ache experiente, reconheça que de você mesmo nada você consegue fazer, nada você consegue mudar, mas Deus ele consegue mudar e resolver tudo conforme o conselho da sua vontade. Regozijai-vos sempre, mesmo em meio às dificuldades, não murmure, não perca a esperança no Senhor, reconheça que Ele está no céu, mas também Ele está bem presente com você em meio às dificuldades. Deus ele está no alto e sublime trono, mas também está com o abatido e com o contrito. Tenha confiança, a sua palavra nos diz, e se ela diz, é a verdade. Paulo estimulava os tessalonicenses a viverem uma vida de gratidão, de regozijo, mesmo em meio às dificuldades. E hoje também Paulo fala conosco através da palavra de Deus, nos trazendo essa palavra de esperança. Confie no Senhor, por maior que seja a adversidade que você está vivendo hoje. Deus ele está no trono, ele está conduzindo todos os acontecimentos. A grande pergunta que você deve fazer é o seguinte: eu amo ao Senhor? Porque se eu amo ao Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo ao Senhor, tudo contribui para o meu bem, por mais que aparentemente o momento seja de dificuldade, seja de adversidade. Então, amar ao Senhor é muito mais do que ter um coração que quando você fala o nome Jesus, ele começa a bater forte. É muito mais do que isso. Amar a Deus é cumprir os seus preceitos. Jesus disse: aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Aquele que me ama faz a minha vontade. Então, se de fato e de verdade você ama o Senhor, cumpra os seus mandamentos, faça a sua vontade. Dessa forma você estará estabelecendo que de fato a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. E se a vontade de Deus é o melhor para a sua vida, Ele vai fazer com que todas as coisas, mesmo aquelas que aparentemente são ruins, sejam convertidas para o teu bem. E por fim, você possa dizer aquilo que Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele me dará a vitória. Então, creia, confie, espere no Senhor, se alegre, se regozije, não murmure, não perca a esperança. Deus ele está no controle. Não importa a sua dificuldade, mas se Deus ele está no controle e se você de fato e de verdade ama o Senhor, tudo ele fará para o bem seu, para o bem daqueles que o amam. Que Deus nos abençoe.